Vamos falar sobre otimismo, e sempre eu me lembro, quando tenho que preparar algo sobre esse tema, de um episódio que me aconteceu quando estava lá em São Paulo, estudava lá e passava com frequência a virada do ano e corria algumas vezes a São Silvestre. E aí, com frequência aconteceu, várias vezes que corri, que são 15 quilômetros, né? E aí o ganhador geralmente em 40 minutos, 40 e poucos minutos chega ao final. E quando chegava a esses 40 minutos, você estava lá na metade da prova, né? Para aqueles simples mortais como eu que estavam lá correndo, né? Aí sempre é a virada do ano, né? Eu corri na época que era 5 da tarde que começava a prova. Antigamente era às 11 da noite, né? Porque se terminava na virada, mas se começou há muito tempo a fazer às 5 da tarde, agora é de manhã a prova. Mas naquela época, então, quando se fazia às 5 da tarde, virada de ano, o pessoal já em clima de festa de virada. Então, quando dava já às 5h40, alguém da plateia lá que estava correndo e via um monte de gente nas laterais, gritava: para que correr? Né? Já ganhou! O cara já ganhou, cara. Pode desistir aqui, ó. Toma uma cervejinha comigo aqui e tal. E às vezes tem muita gente que estava lá com cerveja, ou era verão, né? Oferecendo água, não sei o quê e tal. Eu reconheço que naquele momento deu aquele pessimismo. Por que correr, né? Vou desistir aqui. Eu vou pegar essa cerveja desse cara. Só porque ele está falando, eu vou roubar essa cerveja do cara. Não, resisti à tentação, corri. Mas de fato, há pessoas que têm essa característica, né? De qualquer comentário meio pessimista, né? Não vai dar certo. Não adianta nem começar. Nossa, mas nem começa, né? Então, ou às vezes essa pessoa pode ser eu, que eu tenho diante de circunstâncias, acabei sendo então uma pessoa muito pessimista. Que eu veja, através dessa meditação eu queria ajudar isso, né? Que eu veja que essa atitude não é realismo. Às vezes o pessimista se esconde através dessa frase, né? Eu não sou pessimista, eu sou realista, né? Como aquele que diante da lei de Murphy, conhecida, né? Dizia, o meu Murphy, né? Se uma coisa vai dar errado, pode dar errado, dá errado mesmo, né? E dá no pior caso, né? E há pessoas que então estão até na lei de Murphy na sua vida, vai sempre dar errado, não vai dar certo. E às vezes há aqueles que até ousam dizer: olha, eu estava vendo que o Murphy, na verdade, ele é muito otimista, né? Que na verdade as coisas quando dá errado, dá muito errado mesmo e tal, né? E aí eu vou criar uma nova lei, que alguns dizem que é a lei de Clark, né? Que diz que o Murphy era muito otimista, né? Então, tem gente que vai se deixando levar por isso e se torna uma pessoa azeda na convivência, azeda nas suas próprias convicções, né? É difícil de ter amigos, né? Porque qualquer coisinha já sai com algum comentário, né? O Guilherme Figueiredo, né, fez um livro que ficou famoso na época, que chamava Tratado Geral dos Chatos, né? Um cara que se debruçou sobre o tema do chato, né? A pessoa difícil, inconveniente, né? E aí ele define o que é chato, que é a mesma coisa, a definição de um pessimista. Dizia ele, um chato é um indivíduo, ser, coisa ou evento cuja presença, existência, atitude, ação ou lembrança continuamente tem a capacidade de inspirar sentimento de contrário, a alegria de viver, a paixão do espírito, a paz mundial, né? O cara é meu, né? Mas de fato, né? O pessimista, o chato, faz isso, né? Tira a paz das pessoas como está do lado, né? Mas, no entanto, com tudo isso, percebemos que nos vem esse pessimismo. Às vezes, com o passar do tempo, há pessoas, com o passar do tempo, tendem a ir para mais esse lado porque tem a experiência de vida que podem levar a essa conclusão. No entanto, Cristo era muito otimista, alegrava as pessoas que estavam ao seu redor, e não era um otimismo vazio. Eu gosto sempre de lembrar, talvez já tenham me escutado, Cristo alegrava aquelas crianças que eram tão espontâneas e queriam estar com a sua companhia. Se Cristo fosse chato, fosse um pessimista de marca maior, as crianças não disputariam para estar com ele. Tanto que os apóstolos começaram a proibir que as crianças não chegassem, eram muitas,
E Cristo diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, Cristo atraía aquelas crianças tão espontâneas que queriam estar com ele. Se fosse chato, as crianças não iam aparecer. A criança era muito espontânea. Não, Jesus não. É como aquela criança que diz, né, não vou na casa da avó não, a avó é muito chata e tal. E a avó escutou tudo, estava do lado, né? A criança diz espontaneamente e diante de Cristo dizia exatamente que queria estar com ele pelo gesto do Evangelho. Que bonito, né? Mas é bem verdade que diante de um otimismo ingênuo, temos também uma certa aversão, nem um pessimismo de marca maior, que diz que tudo vai dar errado, a lei de Murphy não, a lei de Clark, sei lá, o que dizem que vai dar tudo errado mesmo, nem essa atitude, mas nem também o outro lado, daquelas pessoas que têm um otimismo ingênuo, não, vai dar certo, né? Aquela atitude, né, talvez de uma pessoa que a gente conheça, né, que não, pense positivo, vai dar certo, né, vai que dá, né, e a gente vê que a pessoa está falando aquilo sem conteúdo, né, não, olha, eu fiz a última prova e tirei 0,5, né, não, você vai passar, você vai conseguir, né, vai que dá, né, eu tenho certeza que você vai passar, né, e a gente estudou pra caramba, mas sabe que está super inseguro, né, 0,5, né? Então tem que ter um milagre aí, o professor tem que, né? E aí, não, você vai dar certo, você vai conseguir e tal. A realidade está dizendo ao contrário, né? Então a gente já despreza essas pessoas também, né? É um otimismo ingênuo, um pensamento positivo, torcemos por você, agora você vai, né? O nosso otimismo tem conteúdo. O conteúdo profundo. O otimismo cristão tem um conteúdo no próprio Deus. Pensem, Deus tem muito mais dados do que eu, né? Se a gente chama Deus aquele ser por excelência que deu origem ao mundo, porque esse mundo não se explica por si mesmo, seria um acaso, que seria muito acaso que Deus não existisse, que esse mundo fosse fruto do nada, de repente apareceu. Nunca ninguém consegue provar que é fruto do acaso. Tá certo, provar também com uma prova científica, como a gente quer das ciências experimentais, que Deus existe, a gente não consegue, porque Deus mesmo quis se ocultar, para me deixar livre. Porque se eu tivesse uma prova dessa absoluta, eu seria obrigado a acreditar em Deus. Mas ele dá muitos indícios que existe, e o primeiro grande indício é que nunca se pode provar ao contrário, que Deus não existe. E que mais provável é que exista, que eu vejo a realidade, a liberdade que ele deixa até de acreditar que ele não exista. Mas Deus, então, esse ser que tem todo o poder que nos tirou da existência, esse Deus confia na humanidade. Tanto confia que deixou o próprio Filho Jesus para que viesse e morresse por nós. Esse Deus que confia na humanidade tem muito mais dados. Então, eu que tenho poucos dados, vou deixar de confiar? Né? Se Deus que tem muito mais dados, ele confia, quer dizer que a humanidade tem ainda salvação, porque ele deixou o próprio Filho para que salvasse a humanidade. Né? Então, essa é a primeira grande consequência do otimismo. O otimismo se fundamenta em Deus que confia em nós. Confia na humanidade, confia que eu posso ainda fazer coisas boas. É verdade que há muita maldade no coração humano, eu experimento no meu próprio coração, vejo meus defeitos, né? Eu posso olhar para as minhas dificuldades e pensar, nossa, eu estou tentando fazer bem as coisas, tento me confessar, eu tento vencer alguma ocasião de pecado, mas ainda caio. Tanto tempo que eu venho tentando lutar e parece que eu estou igual, mas eu posso olhar assim, nossa, pelo menos eu não estou piorando, né? Pelo menos estabilizou, né? Eu talvez estava na descida assim, e se eu fosse eu ia piorar cada vez mais. Agora eu estou confessando os meus pecados. Imagina se fosse cada vez mais piores, né? Então, pelo menos estabilizou. Agora eu vou tentar regredir, e vou subir agora, né? Regredir essa queda e vou agora para um caminho de voar até as alturas. Então, Deus confia na humanidade. E a primeira grande razão, então, do nosso otimismo é exatamente essa. Ele tem muito mais dados, ainda confia em mim.
Depois, é bom que a gente olhe a experiência dos santos, que é apoiada nessa profundidade do otimismo divino que confia em nós. Esses santos, como fizeram? Mudaram a sua vida, né? E se empenharam para mudar, tirar um defeito. Conto o exemplo de São Paulo, que perseguiu os cristãos, né? E depois da sua conversão, procurou colocar todos os seus talentos para proclamar o Evangelho, mas ele começou com resistência entre os próprios judeus, que tinham um pé atrás. Não, isso aqui deve estar disfarçando, deve ser fake essa conversão dele, ele quer só saber quem que é cristão para ir lá e prender. Então ele enfrentou primeiro uma dificuldade entre os próprios judeus da época, mas foi provando a sua humildade, a sua boa disposição, quanto ele sofreu para pregar o Evangelho. E, no entanto, nunca perdeu a esperança, nunca perdeu o bom humor, São Paulo, em tentar comunicar esse Evangelho para tantas pessoas. Sofro dores de parto, dizia ele, enquanto não vejo Cristo em vós. Olha, começou a sofrer e disposto para que Cristo estivesse lá presente no coração daqueles primeiros judeus e depois dos pagãos. E São Paulo, com as dificuldades, cunha uma expressão muito bonita, que a gente vai usar agora como roteiro para a nossa meditação, porque ele diz na carta aos Romanos: amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal, adiantai-vos em honrar uns aos outros, não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Está dando dicas, né? E aí, no final, ele diz umas dicas que não servem para sermos otimistas, porque ele foi, mesmo com as dificuldades. Um outro exemplo, antes de terminar a leitura da carta aos Romanos, desse otimismo de São Paulo, ele diz, por muitas vezes pedir a Deus que tirasse esse espinho na carne. A gente não sabe o que ele fala quando se refere a esse espinho na carne. Alguns avançam dizendo que é uma dificuldade, uma castidade, porque ele fala carne, mas não quer dizer diretamente isso, pode dizer outra coisa, um defeito que ele tinha, isso sim. Por muitas vezes pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da carne. Escutei que Deus me dizia: Paulo, basta a minha graça. Ou seja, que Deus ia dar graça através da ajuda da confissão, que ele tinha que ser humilde, repetir muitas vezes até vencer aquele defeito. Poxa, se para São Paulo precisou de tempo, então para mim, também, né? Talvez até mais, né? E aí São Paulo, nessa perseverança, para ser otimista diante dessas dificuldades do mundo e dentro dele mesmo, ele cunha essa expressão, dizendo para os romanos, diz assim: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Quer ser otimista? Aí está a receita de São Paulo, né? Olha só o que ele diz: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. A receita do otimismo está aqui. Essa é a receita. Vamos ver então um pouco o que diz cada uma dessas ideias. Sede alegres na esperança. Alegres na esperança. Quer dizer, que a espera não seja uma espera triste, né? No céu eu vou conseguir, aqui é só sofrimento. Não, eu posso ter uma alegria, e Deus convida a ter uma alegria aqui na terra. Aqui na terra Deus me deseja alegre. São José Maria, no final da vida, dizia: estou cada vez mais convencido, isso no final da vida, né? Dizia São José Maria: estou cada vez mais convencido que a alegria no céu é para aqueles que souberam ser muito felizes aqui na terra, né? E é isso, né? Alegres na esperança que Deus tem algo grande que me dar, mas que vai passar por uma alegria também aqui. Vai ter tribulações, é verdade, mas uma alegria ao vencer essas tribulações. É o São Francisco de Assis que na pobreza absoluta que ele escolheu como caminho que Deus lhe chamou, experimentava a alegria de não matar um bezerro que ele tinha ganhado, passar até um pouco mais de fome para poder doar esse bezerro para os mais pobres. Experimentou a alegria, né? Era alegre na esperança de ter feito aquela doação, porque tinha algo maior que estava por detrás, que estava em jogo, que ele se sacrificava, né? Que eu seja alegre na esperança, que eu vou ter um prêmio já um pouco aqui na terra, mas maior ainda no céu.
E a primeira pergunta para nós: eu sou alegre na esperança? Ou eu fico muito esperando um futuro e encho de pessimismo agora? Não, o cristão tem um otimismo agora, porque agora ele já experimenta alguma alegria. Maior é no céu, mas já agora experimenta também. Né? E se eu não estou experimentando agora, é porque eu estou distante de Deus, talvez esteja em alguma situação de pecado, tem algo que eu não estou entendendo da vida cristã. Eu tenho que experimentar já uma alegria aqui. Né? Claro, é uma alegria limitada, porque é na terra. Uma alegria maior é no céu. Né? Uma alegria mesmo nas tribulações. Alegres na esperança, diz ele, uma esperança que se fundamenta em Deus, que não nos abandona. Eu me lembro de uma publicidade que contava de um modo bem direto como deve ser essa nossa esperança, de certa forma. Entrava lá um cidadão, um ator, no metrô, final de expediente de trabalho, metrô lotado, as pessoas cansadas, tinha gente pescando, dormindo assim, uma câmera escondida, e aí se via todo o vagão do metrô. E entrava um ator, igual a todos aqueles que estavam lá, e tirava o seu celular. Né? E aí ele fingia que estava vendo um meme, alguma coisa assim, e aí começou a rir desse meme, em voz gargalhada assim, do meme. E aí a câmera escondida notou que uma menininha lá começou a rir com ele. Né? Depois a mãe da menininha também. E ele tinha uma risada gostosa, você vê que ele era um ator assim, né? E aí começava a rir assim, e aí mexia de novo assim, ria. Aí o cara do lado ria. Passou algum tempo, todo o vagão estava rindo, né? Mas ninguém sabia o que estava rindo, mas estava rindo dessa gargalhada, não sabia nem o que era, né? Mas estava rindo, essa alegria que contagiou todo o vagão, né? E dizia, né, da publicidade lá, dizia, né, compra o produto tal que você vai ser alegre todos os outros, né? Nem lembro que produto era, mas enfim. Mas o cristão, ele leva essa alegria para os outros, ele tem essa alegres na esperança, porque Deus me alegra e eu acabo tendo essa alegria divina. Um outro exemplo que eu gosto de lembrar é do Dom Rafael. Dom Rafael foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro, depois em Friburgo, né? Grande cidade aqui, né? Mas o Dom Rafael, ele conta quando era secretário de São José Maria, que ele, enquanto estudante, morou em Roma, e ele contava, até de um jeito vigoroso, como ele gostava de contar, assim, cheio de paixão, né? E que ele estava uma vez trabalhando na sua mesa e tinha um telefone fixo, aqueles telefones antigos fixos na sua mesa, e aí teve uma vez, no finalzinho do expediente, ele recebeu um telefonema, atendeu, e era um telefone interno da própria casa, né? Que era o São José Maria, que no andar de cima ligava para ele. E aí dizia: Rafa, era assim que o São José Maria o chamava, eu estou muito cansado hoje, né? Você não pode contar uma piada para mim, não? Né? E como ele era famoso, que ele contava às vezes com os aniversários, uma piada, outra, ele pegou, improvisou e contou uma piada lá para o São José Maria. E aí, São José Maria escutou até o final e falou: Rafa, essa é muito ruim, hein? Conta outra aí. Aí ele pegou, improvisou e contou outra, né? Muito obrigado, meu filho, e tal, e aí desligou. E aí ele falou assim: depois daquele dia, eu comprei um livrinho de piadas e guardava na minha mesa, assim, né? Aí já tinha selecionado, quando você ligar de novo, eu vou contar melhor daquele livrinho para ele e tal. Né? E aconteceu, ele contou outras vezes para São José Maria. Às vezes, se a gente experimenta alguma tristeza, essas do mundo, que na realidade apresenta, eu posso dizer para Deus, né? Sede alegres da esperança. Deus, me dá essa alegria da esperança, né? Conta uma piada para mim, Deus, né? E Ele vai me ajudar a perceber que tem coisas boas que eu não estou vendo na minha vida. Eu estou só focado numa coisa que não está dando errado, mas tem uma porção de outras que está dando certo. E eu volto a experimentar essa alegria, né? Alegres na esperança, que Deus é que me dá essa esperança. Pacientes na tribulação. Passo seguinte da receita de São Paulo para ter otimismo: paciente na tribulação. Às vezes nós somos pessimistas porque nos falta paciência na tribulação. Experimenta qualquer dificuldade, já não vai dar certo, é o fim do mundo. Fazemos talvez
uma tempestade em copo d'água. É verdade que tem uma dificuldade, é verdade que teve essa tribulação, mas será que eu não estou sabendo ser paciente? A palavra paciente já diz muito. Paciente é aquela pessoa que sabe padecer. O paciente no hospital é aquele que sabe padecer a doença e agora está se recuperando. Saber padecer. Às vezes eu não sei padecer, não sou paciente na tribulação. E por isso perco o otimismo. Mas a culpa é minha. Que as coisas precisam de tempo para poder resolver. No mundo vai ter tribulação. Cristo mesmo diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavras bonitas de Cristo, né? Eis que vem a hora de Jesus na última ceia. Na última ceia, Jesus diz: eis que vem a hora, e já veio, que sereis espalhados, cada um para o seu lado. Jesus está anunciando que vai ter perseguição entre os apóstolos, ou seja, perseguição contra os apóstolos, o Império Romano, depois, antes ainda os judeus. Eis que vem a hora, e ela já veio, que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixarei sozinho. Lembrando, de modo imediato, a própria fuga dos apóstolos na paixão de Jesus. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo, à vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Palavras bonitas de Jesus, né? E às vezes nós não somos pacientes na tribulação, esquecemos de Jesus está dizendo para nós: coragem, eu venci o mundo. Um pouco mais de paciência, aguenta essa dificuldade, daqui a pouco se resolve. A chuva não dura para sempre, né? Chega um momento, abre o sol, né? A gente até está esperando vir o sol maior aí, mas está no inverno, mas daqui a pouquinho vem tanto sol no verão que a gente fala: não, vem chuva agora, vem chuva, né? Pacientes na tribulação. Eu tenho esse pessimismo porque eu não sou paciente na tribulação. Eu não quero nenhuma tribulação, mas a tribulação me ajuda a provar o meu amor. Se não tivesse nenhuma tribulação, como é que eu provaria o meu amor a Deus? A alegria maior vem quando eu passo uma tribulação e aguento, né, com a ajuda divina, e provo o meu amor, que eu não abandonei Cristo. Coragem, eu venci o mundo. Então, essa é a segunda mensagem que nos dá São Paulo, para que nós saibamos ser pacientes na tribulação. Qualquer dificuldade, às vezes a gente tende a fugir, a não querer encarar aquela dificuldade. E aí vem o pessimismo, porque já queremos fugir de qualquer dificuldadezinha, né? Será que não posso abraçar aquela dificuldade? Eu vou crescer em maturidade, abraçar essa dificuldade, não fugir dela. E ver até como uma carícia divina, um carinho divino, padecer alguma tribulação. São José Maria tinha essa capacidade dos santos tão bonita, né? Num dia que ele dava tudo certo, nenhuma tribulação. E olha que um dia dele era bem normal, que ele acordava cedo, mas pela sua idade, no final da vida, às vezes tinha alguma noite de insônia, pelas sequelas da diabetes que ele sofreu. Mas um dia que ele tivesse uma boa noite de sono, acordava, fazia sua oração, celebrava a missa, aí rezava o breviário, que é a liturgia das horas dos sacerdotes e religiosos, e depois lia as notícias do mundo, porque queria rezar pelas intenções do mundo. E logo depois dessa breve passada pelas notícias, já passava por um trabalho pastoral, que ele preparava as meditações. No metade do dia recebia visitas de famílias. À tarde lia cartas das pessoas que mandavam correspondência para o mundo inteiro. Às vezes ia ao Vaticano para resolver alguma pendência e terminava o seu dia. No dia que dava tudo certo, em que ele tinha essa boa noite, via as notícias do dia, e havia notícias boas da igreja, do apostolado do mundo, recebia as pessoas e as famílias agradeciam os seus escritos, as pessoas da obra em todo o mundo, e agradecia algum eclesiástico que tinha recebido bem as pessoas da obra daquele país. No final do dia, quando tudo dava certo, as pessoas escreviam cartas e havia alguns elogios. Quando dava tudo certo, chegava no final do dia, São José Maria, na sua oração antes de dormir, ele dizia para Deus: Jesus,
o Senhor já não me ama mais? Você não mandou nenhuma dificuldade para hoje? E eu sei que o Senhor manda dificuldade para aqueles que o Senhor ama. Quer dizer que o Senhor não me ama hoje? Não me amou hoje? Será que a gente tem capacidade de fazer essa oração? Né? É uma oração de quem tem uma fé profunda, né? E que quer viver esse otimismo da paciência na tribulação. Que eu queira também, pacientes na tribulação. Por fim, a terceira sugestão paulina para nós, né, de São Paulo: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. São Tiago, na carta que nos escreve, ele diz de um modo bem direto, né? Estás triste, irmão? Ore, a oração te ajudará. Ele, bem direto, ele já dá a receita, que é essa receita também de São Paulo: perseverantes na oração. A oração nos dá essa força para, então, recuperar esse otimismo se por acaso eu o perdi. Deus não está longe de nós. São José Maria, em Caminho, diz: é preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado, está como um Pai amoroso, e quer mais a cada um de nós, como todas as mães do mundo podem querer os seus filhos. Isso é Deus. Então, se eu faço a minha oração, eu vou ter essa experiência de conversar com Ele e experimentar essa sua proteção, que Ele não me abandona, né? Que eu seja, então, essa pessoa perseverante na oração. Às vezes, experimento um pessimismo só porque eu descuidei da minha oração. Até uma boa pergunta que eu devo fazer, quando eu notar algum pessimismo na minha vida, perguntar: hoje eu fiz bem a minha oração? De repente, já está lá a receita. Eu perdi o meu contato com Deus, e por isso fica tudo muito humano. Aí fico reclamando das coisas, qualquer coisinha, eu já faço um drama, né? Eu me lembro de um amigo padre que lembra, na sua infância, quando foi uma das primeira vez que foi para a escola, né? E aí foi com a mãe comprar o material escolar, né? E aí comprou o material escolar, e ele lembra até hoje, quando comprou lá as canetas, lá o lápis de cera e tal, e comprou a borracha, aquela borracha azul e marrom que promete apagar a caneta, mas que nunca apaga, né? Isso é a maior propaganda enganosa que já existiu, né? E ainda enganando criança, né? Então, mas ele estava lá super satisfeito: eu tenho uma borracha, então apaga a caneta e tal, né? Mal sabia, né? Mas enfim, estava lá a borracha dele, as coisas e tal, e ele estava, enfim, primeiro dia de aula, estava lá, botou as coisas e tal, aí foi pro recreio, e quando voltou, a borracha dele tinha sumido, né? Aí ele falou para a professora lá, que é a tia lá, né, da escola, né, para ver se estava a borracha, e procuraram, não estava embaixo, aí não estava embaixo, né? Aí ele começou a chorar, né? E aí notou um drama, né? E aí ele dizia: eu nunca mais quero ter borracha na minha vida, né? Imagina, né, o cara pensando: olha, né, essa borracha, eu te dou outra aqui, está muito melhor do que essa aqui, talvez, mas naquela hora parecia o fim do mundo. Às vezes, se a gente não faz oração, as coisas parecem o fim do mundo, né? E aquela pena que você está passando agora, que talvez é fonte de algum pessimismo, olha para Cristo agora. Vamos fazer a oração com Ele e dizer: Senhor, o que está me padecendo é isso. Só de você formular para Deus, a gente vai ver que não tem tanta importância, né? Que pelo menos a importância, por mais grave que seja, diante de Deus, já tem o seu valor diminuído, porque mais importante é eu poder conversar com Deus. O mais importante é que eu me salve. Tudo isso que te preocupa de momento é mais ou menos importante, diz São José Maria. O importante é que te salves. E a oração me dá esse olhar para a vida eterna. Eu já começo a conversar com quem tem esse penhor da vida eterna, que é o próprio Deus, que quer me dar na Eucaristia. Que bom, né? Que bom que eu tenha essa oração em dia, então, para não experimentar esse pessimismo. Vamos, então, seguir a receita de São Paulo, né? Nas tribulações, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, e antes,
sede alegres na esperança. Em latim é muito bonita a expressão, porque fica bem emblemática. Inspe gaudentes, in tribulatione pacientes, orationes instantes. Oratione instantes. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, que nos dá um exemplo maravilhoso, porque de fato ela foi alegre na esperança. Na esperança, quando ficou grávida e saber que era o próprio Filho de Deus que levava no seu seio, paciente na tribulação, basta pensar na cruz, que Maria teve paciência de acompanhar o seu filho na cruz, lá no final, perseverante na oração. Maria, toda a sua vida, conversou com Jesus. Começou quando Cristo já estava no seu seio, e conversava como as boas mães conversam com seus filhos. Vamos pedir ajuda para ela, para que tenhamos esse otimismo fundamentado nessa receita de São Paulo. E vamos então ter esse otimismo profundo, verdadeiro, que Deus não abandona a humanidade.